Chamamos de racismo ambiental as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma implacável sobre etnias e populações mais vulneráveis. O racismo ambiental não se configura apenas através de ações que têm uma intenção racista, mas, igualmente, através de ações que têm um impacto, entre aspas, racial, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem. O conceito de racismo ambiental nos desafia a ampliar nossas visões de mundo e a lutar por um novo paradigma civilizatório, por uma sociedade igualitária e justa, na qual democracia plena e cidadania ativa não sejam direitos de poucos privilegiados, independente de cor, origem e etnia. Essa citação é do texto da nossa convidada, a jornalista Tânia Pacheco, uma das maiores especialistas no tema no Brasil, criadora do blog Racismo Ambiental Combate. O nome do texto é Racismo Ambiental, Expropriação do Território e Negação da Cidadania, que recomendo a todos lerem. Obrigada, Tânia, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, muito bom estar aqui. Foi muito legal ouvir a Maristela, porque, inclusive, algumas coisas aí a gente vai aproveitar, porque são coisas que normalmente que eu iria dizer e que ela disse. Então, isso já é maravilhoso. Eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: na verdade, se a gente parar para pensar, nunca se falou tanto em racismo ambiental nesse país como nas últimas 2 semanas. E, evidentemente, que todas vocês, de uma forma ou de outra, não só se informaram, né, como eu espero se indignaram com esse crime monstruoso que foi a morte do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Não morreram à toa, né? Morreram por quê? Morreram porque estavam simplesmente lutando pelos direitos dos povos indígenas, ali do Vale do Javari, de terem o seu espaço respeitado, terem a sua vida respeitada, a sua cultura respeitada. Então, na verdade, o que aconteceu? Esses cidadãos foram para lá, né? O Bruno, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Bruno vinha trabalhando lá, ele largou a FUNAI quando ele foi sumariamente exonerado pelo trabalho que ele fazia e, mais ainda, por um trabalho que ele fez, que ele coordenou, de destruição de cerca de 60 balsas que estavam simplesmente fazendo garimpagem nos rios. Isso daí fez com que ele, dias depois, fosse exonerado, e ele sentiu que ele não ia conseguir, nessa nova FUNAI anti-indígena que está aí, ele se viu que ele não ia conseguir trabalhar, e aí ele foi simplesmente buscar uma alternativa, que foi prestar uma assessoria para a Univaja, que é a União dos Povos do Vale do Javari, e era isso que ele estava fazendo. O Dom era um louco, um inglês com toda uma vida, etc., etc., que se encantou pelo Brasil, mas mais ainda se encantou pela Amazônia. Então, ao se encantar pela Amazônia, ele começou a escrever um livro, já estava com 2/3 do livro escrito, foi para o Vale do Javari, tinha estado antes com os Axaninca, no Acre, e foi para o Vale do Javari exatamente para, teoricamente, fazer entrevistas que levariam ao término do livro. Então, a gente tem aí 2 figuras que têm tudo a ver com o que a gente está aqui conversando, né? De um lado, um ambientalista apaixonado por tudo, vocês também devem ter visto o vídeo maravilhoso, espero, dele cantando em linguagem, uma canção indígena, Canamari, que aquele vídeo, para mim, é uma coisa que me comove, mas que me dá força para ir adiante. Porque é uma coisa tão linda, tão impregnada de amor, de alegria, inclusive, que fica essa imagem que fica para mim dele, entendeu? Não fica ele morto, esquartejado, queimado, etc. Fica ele cantando junto com as pessoas que ele amava e por quem ele vivia. Racismo ambiental, né? Sim, e do outro lado, o Dom, né? O jornalista, preocupado exatamente em fazer o que estava sendo falado aqui, em falar pela Amazônia. A última mensagem dele na internet foi: Amazônia, minha linda.
se mostra o amor dele exatamente numa síntese perfeita, e a grande força dele, o grande desejo dele era exatamente escrever um livro sobre como se podia salvar a Amazônia. E, obviamente, que ele não está falando de uma Amazônia formada por grandes árvores, florestas e rios. Ele está falando disso tudo, considerando as pessoas que vivem nessas florestas, as pessoas que vivem nesses rios, as pessoas que são apaixonadas e que preservam. Se não fosse elas, aquilo já teria terminado há muito tempo. Maristela falou de como o Nordeste é considerado como se fosse uma coisa única, não respeitando as suas especificidades, que é mais ou menos o que acontece com a África também, né? As pessoas falam da África como se a África fosse um grande país continental, todo igualzinho. 9 estados do Nordeste iguaizinhos e uma África com já nem sei mais quantos países, também igualzinho. E isso daí significa não respeitar absolutamente as vidas, as culturas, as tradições, as lutas e tudo mais dessas comunidades. E quando a gente faz isso, e Maristela também falou dos indígenas e dos negros, isso daí nos traz exatamente como é que se forja o racismo, como é que se forja o racismo ambiental. Como é que se forja o racismo? Tem um livro magnífico de uma mulher chamada Lilia Schwartz, chamado O Espetáculo das Raças, que eu recomendo. É exatamente o estudo de como se constrói nas academias, fundamentalmente, as teorias racistas, eugenistas, etc., neste país. Como é que se faz a construção do racismo ambiental? Ela se faz exatamente, quer dizer, o Oswald Andrade tem um poeminha curto que é lindo, 5 linhas onde ele diz exatamente, quando o português chegou aqui, era de noite, se fosse de dia, e ele vestiu o índio, fosse de dia, o índio teria despido o português. Então, é exatamente isso, quer dizer, a metrópole vem colonizar, mas ela não está querendo colonizar, em princípio. Ela vai até querer depois. Quando ela chega aqui, o que ela quer, na realidade, é ver o que tem de riquezas que ela pode simplesmente pegar e levar. Então, é isso que ela vem fazer. Ela vai simplesmente fazer a política da terra arrasada. Ela vai usar os índios como trabalhadores braçais que vão ajudar, até mesmo na ingenuidade deles, a pegar o que tem de riqueza para ser levado para Portugal. As mulheres têm outras serventias sexuais, mas também o que tem fundamentalmente é o uso. No segundo momento, quando começa a escravização, a mesma coisa se perpetua. Quer dizer, não são pessoas, são seres que estão a serviço de serem subjugados, de serem usados, explorados e descartados quando se tornam desnecessários. No país aonde as chamadas elites, durante muito tempo, vão ter como seu sonho de vida a Europa, que hoje, na verdade, de certa forma, são os Estados Unidos, a mesma elite, né? Você vai ver essas pessoas, os descendentes dessas pessoas, dos povos indígenas, dos negros escravizados, não só os quilombolas, mas as pessoas pretas que vivem nas periferias urbanas, etc., etc., os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os gerazeiros, enfim, todas as comunidades tradicionais descendentes dessas pessoas que lutaram para se manter durante séculos como objetos. Objetos que, principalmente no momento atual tecnológico que a gente vive, quando, de repente, você tem a mecanização fazendo o trabalho de dezenas de pessoas, centenas de pessoas, vocês veem a TV Globo mostrando que o agro é pop, o agro é tech, o agro sei lá o que é mais, e vocês veem aquelas monstruosas máquinas que vão passando e vão limpando o terreno, vão semeando,
enquanto o avião está lá por cima jogando agrotóxico em todo mundo. Vocês sabem que o agrotóxico é usado, inclusive, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso principalmente, para ser jogado na cabeça das pessoas que se quer expulsar. O avião vem e erra o rumo, digamos assim, e passa em cima das escolas, onde as crianças estão na hora do recreio merendando, isso é um caso real, passa em cima das plantações orgânicas de alguns camponesas, e o que antes centenas de pessoas não mais escravizadas, muitas vezes submetidas sim a trabalho escravo, algumas até assalariadas, faziam no campo, né? Exatamente, de limpar o terreno, de semear, enfim, de cuidar. Isso daí atualmente é feito por máquinas. Então, essas pessoas passaram a ser descartáveis. Mas não são só descartáveis, elas são mais do que descartáveis. Elas são empecilhos para o progresso, empecilhos para a explosão das monoculturas, empecilhos para a mineração, empecilhos para o garimpo. Então, elas são prescindíveis, mas mais que prescindíveis, elas têm que ser tiradas do caminho. Esse tirar do caminho não acontece só no campo, não é apenas no campo que simplesmente as pessoas são jogadas para fora do seu lugar de vida, onde estão lá as gerações, e expulsas, em geral, para as periferias das cidades. E periferias das cidades que também são moradas por algum tempo só. Porque existe uma coisa chamada especulação imobiliária, que é o outro braço, não é o agronegócio, né? É exatamente o, abre aspas, empreendedorismo, vamos rir da piada, que vai expulsar novamente essas pessoas cada vez para mais longe da onde elas teriam, teoricamente, serviços públicos garantidos, as escolas, os hospitais, etc., para exatamente as regiões onde estão os lixões, onde estão os depósitos de rejeitos contaminados, que é uma outra carinha do racismo ambiental. A gente vive nesse país, no campo e na cidade, um momento de uma coisinha chamada necropolítica, principalmente desde 2016 e, acima de tudo, desde 2019. Não há nenhuma dúvida, isso aí é dito claramente, isso aí é declarado, que povos indígenas não merecem nada, nem mesmo o que a Constituição, nos seus artigos 131 e 132, garantiu a eles, que é o direito ao território, como povos originários. E que não é um território que eles vão ter nenhum papel dizendo que é deles, não. É nosso. Não sei se todos vocês sabem, mas as terras indígenas, assim como as terras quilombolas, são terras da União, ou seja, de todos nós. Eles têm direito de viver lá. Eu coordeno um projeto, como a Tatiane falou, chamado Mapa de Conflitos. Esse mapa de conflitos, a gente não tem qualquer conflito, a gente tem conflitos paradigmáticos, acima de tudo. Em parte porque essa sempre foi a ideia, analisá-los a fundo, aprofundar o estudo deles, mas, acima de tudo, também porque, desde 2016, o MAPA perdeu o apoio do Ministério da Saúde, que era quem ajudava a mantê-lo, e isso daí fez com que a gente tivesse que recuar. Nós trabalhamos com 3 pesquisadoras atualmente não, desde então, e isso daí faz com que fique muito difícil a gente não só pesquisar novos conflitos, como manter atualizados os que já existem no mapa. São 616 conflitos que nós temos atualmente. Desses 616 conflitos, só para vocês terem uma ideia, em 184, os povos indígenas são os principais atingidos, mas em luta. Quilombolas estão presentes em 134, camponeses em 198, pescadores artesanais em 102, ribeirinhos em 73,
comunidades urbanas, por incrível que pareça, só em 68. Não quer dizer que isso seja a totalidade dos conflitos, que fique bem claro. Isso apenas nos diz que, desses 616 que nós tivemos condição de pesquisar até esse momento, são essas pessoas que as pessoas já acham. Não é Maristela, me desculpe, não é no Nordeste que as pessoas não sabem que tem índio, não. É no Brasil inteiro. As pessoas simplesmente, por ignorância e por comodidade também, as pessoas ignoram que existem essas pessoas, como existem quilombolas. As pessoas não querem saber. Claro que isso não é 100%, felizmente, desse país, mas isso é grande parte desse país. E esse é o pensamento hegemônico hoje no governo federal, inclusive. Quando eu trabalho com racismo ambiental, inclusive, essa definição que a Tatiane leu, eu brigo com ela. Ela durou muito pouco na minha vida, porque eu mudei uma pequena coisa. Tatiane leu que eram grupos étnicos vulneráveis os atingidos pelo racismo ambiental. Não, está errada a Tânia Pacheco quando escreveu isso. São grupos étnicos vulnerabilizados. Eles não são geneticamente, coitadinhos, enfraquecidos, diferentes, nem nada, não. Não tem como queriam os acadêmicos lá que a Lilia Schwartz estuda magnificamente, não tem uma inteligência menor, um cérebro menor, que se você medir, inclusive, né, não fazia os cidadãos da eugenia, etc., vai se provar que o negro não tem a mesma inteligência que o branco, porque até o crânio dele é diferente. Esses absurdos, essas loucuras que foram mantidas, por que uma criança dessas não tem as mesmas chances que vocês? Não tem nem em gênero, número e grau, não tem em termos de alimentação decente, não tem em termos de acesso a saneamento, acesso à saúde, acesso à educação, acesso a tudo que nós tivemos na nossa vida, seja de berço ou seja lutando para ter. A gente tem pelo menos a chance de lutar para ter. E muitos deles sequer essa chance têm. Uma outra coisa que eu trabalhava antigamente, e trabalho ainda, de certa forma, é uma coisa que eu chamo de racismo de origem. E vocês sabem muito bem que muitos estados do Sul, do Sudeste, etc., o nordestino é considerado também alguém não tão bom quanto o sulista. História do homem gabiru. É a história, enfim, dos nordestinos que foram chamados, atraídos pelos serviços de alto-falante da matriz e etc., para irem para o Sudeste, construir São Paulo, por exemplo, e que, de certa forma, muitos ainda continuam até hoje, descendo, querendo a chance de uma vida melhor, acreditando ainda nessa falácia, e vão parar lá na cidade de Tiradentes. Vão parar num estado chamado São Paulo, que é o maior estado nordestino fora do Nordeste, mas aonde as pessoas estão lá na cidade de Tiradentes em condições precárias e sendo pessimamente tratados e respeitados. A gente tem, no momento atual, tramitando no Congresso Nacional, mas não só, também tem no STF, por exemplo, o marco temporal, mas a gente tem no Congresso Nacional um rol de projetos de lei através dos quais não é só o racismo ambiental que vai imperar, não. Ele vai imperar, sim, ele vai se deixar... Se a gente permitir que continue a necropolítica prevalecendo, o que vai acontecer é que daqui a pouco, simplesmente, não é só indígena e quilombola e ribeirinho, etc., não. Não vai ter chuva no sul, no sudeste, que os rios voadores da Amazônia vão sumir do mapa. A Mata Atlântica, que daqui a pouco está nos 10%, vai acabar de sumir. Matopiba vai pegar o que ainda tem de terra agricultável, etc., nos 4 estados. A desertificação está aí, na cara. Só você pega o Ceará, pega a estrada para o Cariri, e o que você vê?
estou pintando um quadro bastante ruim. Vamos tentar sair um pouquinho desse quadro ruim. Por outro lado, a gente teve, no ano passado, o racismo ambiental sendo discutido no Conselho de Direitos Humanos da ONU, com protesto do governo brasileiro, evidentemente. Ele levantou a voz para dizer que isso não existe. A gente teve o racismo ambiental sendo levado como bandeira de luta para a COP. A gente está vendo, de repente, quem levou para a COP 26 o racismo ambiental? Quem foi a grande voz que gritou nas ruas denunciando o racismo ambiental? Foi uma mulher chamada Eliette, que é uma marisqueira da Ilha de Maré e é uma senhora liderança, linda. Então, isso faz toda a diferença. Estavam lá os indígenas, conseguiram ir para lá, não levados pelo governo brasileiro, não, levantando dinheiro para ir. Eram mais do que, os quilombolas eram pouquíssimos, né? Mas mais que a própria delegação brasileira. Então, esse ímpeto de luta que não existia no passado, mas que essas pessoas foram construindo, foram assumindo seus destinos, buscando realmente gritar contra tudo que vinha sendo feito contra elas, me faz acreditar. Uma outra coisa que me faz acreditar é espaços como esses, da gente poder trocar, da gente pensar junto. Eu não conhecia a Maristela, conheci hoje. Que bom que conheci. Pelo que ela falou, eu sei que a gente está junto. Não precisa perguntar nada para ela, não precisa pedir nenhuma carteirinha. A cabeça dela, a indignação dela, embora ela tenha sido muito cuidadosa, pontuando as coisas, tá claro quem é ela, está claro o que ela quer, como é que ela pensa. E eu estaria indo uma coisa que me tocou profundamente. Eu abri falando no Bruno, não sei se vocês viram nas redes sociais, nesses últimos 3 dias, uma coisa linda que aconteceu na minha cabeça. Um rabino de São Paulo, um importante rabino de São Paulo, no cerimonial, no culto, acho que a palavra apropriada deve ser culto, que eles fazem da sexta-feira para o sábado, ele simplesmente, na hora que eles chamam do Kadish, que é a hora de louvar os mortos, de homenagear os mortos, ele simplesmente cantou com as 2 pessoas que estavam do lado dele, que eu não sei quem são, mas as 2 pessoas da congregação, ele simplesmente cantou o cântico que o Bruno tinha cantado, que correu à internet. E teve gente que reclamou. E ele e as pessoas... Ele não falou nada, até onde eu sei. Ele falou depois para a mulher do Bruno, ele deu uma resposta, mas no momento ele não falou nada. Mas as pessoas que falaram apoiando disseram exatamente isso, que a gente tem que estar junto. Nesse mundo que está cada vez mais perdendo a humanidade, nesse país onde a violência e o ódio estão cada vez mais imperando, é fundamental que as pessoas que entendem a importância de respeitar o outro, de aprender com um indígena, de defender a justiça, de defender os direitos humanos, enfim, e outras coisas mais, essas pessoas precisam simplesmente estar juntas da forma que for possível. Se a pandemia, que foi outro exemplo de necropolítica magnífico nesse país, né? Como é que foram tratados os indígenas, que nem com o STF mandando a lei foi cumprida, nos quilombolas, as periferias urbanas, etc. Mas, enfim, a gente tem agora, né, a pandemia nos mostrou o potencial, por exemplo, de reuniões como essas, de debates como esse, né? Então, a gente tem que usar tudo que a gente puder, as formas diferenciadas, que não adianta a gente só ficar na indignação, não adianta só a gente dizer que está tudo errado, que é insuportável, basta, chega. Não! Ou a gente pega realmente
um bastão na nossa mão e busca construir e seguir em frente, ou nós vamos entregar para os nossos filhos e para os nossos netos um país dilacerado e um mundo que a gente vai ter dificuldade não só de viver, mas também de ser feliz. Enfim, é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, Tânia. Antes da gente começar as perguntas, não sei se vocês veem, esse livro dá para a gente baixar no Kindle de graça. Super recomendo a leitura. E também a leitura do blog da Tânia, também para a gente, eu particularmente estou trabalhando com racismo ambiental há 2 anos no Clima Info e de gênero, e a Tânia é uma grande fonte. Acho que eu não sei se eu já te falei isso, Tânia. Eu leio muitos dos seus textos, e porque o racismo ambiental muitas vezes vem algo meio americanizado, né? E aí é muito importante a gente ter pessoas que traduz o racismo ambiental, e também a gente tem questões de gênero também, para o que é o Brasil. Gostaria de saber se estão abertos a gente está abertos a algumas perguntas, quem gostaria de se inscrever? Eliane Gonçalves. Bom, boa noite. Eu não sei nem se é uma pergunta, eu quero agradecer muito essa aula de hoje. Quero muito, assim, agradecer a Tânia por ter costurado todos esses sentidos, né? De ter juntado trazido aqui para essa aula que não tinha ainda acontecido de forma tão clara, né? Para esse curso, a questão do Bruno Pereira e do Dom Phillips e o quanto que isso tem tudo a ver com essa discussão que a gente faz sobre o meio ambiente, com essa discussão sobre a exploração de tudo, né? A exploração de tudo que é vida, né? E inclusive a vida das pessoas. Então, eu não sei, eu vi a Maristela e ia falar, eu não sou uma pessoa que cubro o meio ambiente, eu sou uma pessoa que cubro, são pautas gerais, e aí falando das necessidades e das demandas, e de como pautar essas questões, uma questão que é urgente, e que é essa questão ambiental. E eu me lembrando assim de uma pauta que me marcou muito, tem 5 anos, que foi o Paissandu, o incêndio do Paissandu. Estou falando aqui de São Paulo, gente. E aí o incêndio do Paissandu, e as pessoas ali sem casas, aquela busca pelos corpos no meio daquele incêndio, e essa questão da habitação. E aí eu saí visitando várias ocupações irregulares aqui em São Paulo, e a fala que me veio muito presente das pessoas, me lembro de uma mãe com as 2 crianças, ela num lugar horroroso aqui, numa das ocupações um prédio absolutamente arriscado, em que as crianças tinham que passar por madeirinhas, assim, umas tabuinhas entre um andar e outro, porque nem os andares, nem as escadas foram concluídas. Então, assim, aquelas crianças corriam um risco tremendo de cair em vãos de 15 andares para baixo, porque não tinha estrutura. E essa mãe vira para mim e fala assim, eu falo, mas você não tem medo da sua criança andando aqui nesse prédio? E ela vira e fala, olha, a possibilidade dela cair é uma possibilidade futura. A possibilidade de morrer de frio, de não ter onde dormir, ela é muito presente. Então, assim, não adianta, assim, eu tenho risco, eu sei do risco, mas o risco é o futuro. A presença agora é a necessidade mais básica. Eu preciso de um teto, eu preciso de comida, eu não posso morrer de frio, né, com as minhas crianças. E aí, ouvindo tanto a fala da Maristela e agora com a Tânia, que me deixou absolutamente emocionada, e eu estou aqui muito mais para agradecer esse sentido que se faz, né? Então, assim, essa mãe, para mim, fecha todo o ciclo, né? Porque essa mulher aqui em São Paulo, nesse grande centro urbano, absolutamente buscando esse presente, tem tudo a ver com esse meio ambiente que está sendo, com essa exploração, com essa construção que tem, seja derrubando as florestas, seja transformando, usando as pessoas aqui como essa máquina de moer gente, que são os grandes centros urbanos também. Então, eu queria, não tenho comentário, não tenho pergunta, assim, na verdade, tenho muita curiosidade, vontade de pesquisar, de me desdobrar, mas realmente eu estou emocionada, eu queria agradecer. É para isso, assim, minha fala. Obrigada pelo convite, viu, Tatiana, inclusive, para estar aqui. Eu só queria dizer que você está vendo aí, você e as outras pessoas do Clima Info, que coisa bonita que vocês fizeram.
né? Que foi propiciar isso aqui, né? Só isso. Obrigada, muito obrigada a vocês. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Na verdade, é um comentário e uma vontade de ouvir também como vocês sentiram isso. Eu tenho me preservado, acho que como muita gente, em relação às notícias do Brasil, assim, porque tem sido muito duro, né, ver tudo isso acontecendo. Mas, claro, acompanhei algumas coisas relacionadas à morte de Bruno e Dom, e me parece, pelo que eu pude acompanhar um pouco nas redes sociais, um pouco em jornais, que esse acontecimento tocou de uma forma diferente as pessoas. Eu não sei se é o acúmulo de tanto cansaço da gente, assim, de tudo da pandemia, tudo que está acontecendo no Brasil, mas o tipo de comentário que eu vi as pessoas fazerem sobre esse tristíssimo acontecimento parece que é aquela gota d'água, assim, em todo o nosso cansaço acumulado. E eu fico sempre... Eu acho que o jornalismo, a gente acaba... né, a gente vive dessas... até usar aqui um termo, enxurrada de acontecimentos, a gente fala muito daquilo, mas depois a gente vai arrefecendo e tal. É um grande desafio, eu acho, para o jornalismo manter algumas pautas sendo trazidas e revistas para que a coisa ela não fique superficial, para que a gente aprofunde, realmente consiga trazer aprendizados, né, com a perenidade de um assunto que retoma. Aí, né, na verdade, é uma pergunta de saber como vocês sentiram também essa reverberação do que foi acontecido e como a gente na comunicação pode fazer isso ganhar uma dimensão mais perene de aprendizado mesmo a partir desse acontecimento, que ele não seja encoberto por tantos outros que certamente virão, principalmente esse ano com as eleições aí, né? Olha, Andréia, tem um cara que eu amo profundamente, um italiano chamado Antonio Gramsci. Esse cidadão, entre outras coisas, ele me pega quando ele começa a discutir cultura. E ele bota como sinônimos de cultura diversas coisas, entre as quais duas que eu queria pegar aqui: concepção de mundo e religião laica. Caramba, o que é isso de religião laica? Concepção de mundo é fácil da gente entender, né? Agora, a religião laica, quando ele associa, inclusive, concepção de mundo e religião laica, isso tem tudo a ver. Por quê? A gente tem que ficar grávida disso tudo. Essa coisa, essa indignação, essa revolta, essa vontade de fazer alguma coisa, a impotência que às vezes a gente sente, pô, mas o que eu vou fazer? Eu sou tão pequenininha, o que eu faço? Né? Isso tudo tem que virar algo que nos pegue por dentro, que nos pegue pelas entranhas, embasado pela nossa concepção de mundo, mas também retrabalhando essa concepção de mundo e fazendo com que a gente tenha o ímpeto de lutar pelas coisas que a gente acredita, essa luta de diversas formas, escrevendo, fazendo jornalismo, denunciando das mais diversas formas. Por que religião laica, então? Exatamente por isso, porque não é uma religião que determine a existência de um Deus ou de outro, de um santo ou de uma santa, de um pastor ou de uma... Enfim, não, é laica, mas é algo que a gente precisa sentir como uma religião, nesse sentido de fé, de crença, de busca da nossa verdade. E, a partir das nossas entranhas, eu repito, a gente então fazer a nossa parte nisso. E aí, veja bem, essa parte pode ser como jornalista, essa parte pode ser como professora, essa parte pode ser, enfim, o meio que você tem neste momento pode ser cantando como o Bruno,
sentado na selva, ajudando indígenas que mal sabem falar português, alguns, a pilotar drones para olhar como é que o Vale do Javari está sendo dizimado, sabe? Quer dizer, eu acho, antes de mais nada, a gente tem que se apropriar dessa religião laica, desse sentimento, da necessidade de transformar a indignação em ato. E aí a gente vai, enfim, fazer o que está ao nosso alcance para mudar o mundo. A Thaisa Dias, ela fala, acho sua observação pertinente, Andréia. É triste constatar que isso aconteça numa situação limite em todos os aspectos possíveis, mas acredito que esse acontecimento tenha resgatado, por parte da imprensa, a importância de atuar mais ativamente de forma política. Senti a cobertura mais engajada, cobrando o Estado e o presidente de forma mais enfática. Fernanda? Eu fico muito feliz ao ouvir a Tânia falar na religião laica, e era justamente algo que eu estava pensando, assim, porque eu estou aqui em um território sertão do Araripe, Chapada, aqui em Exu, e eu fico imaginando o seguinte, que nós precisamos nos sentirmos sujeitos, construtores dessa história, nós precisamos todos os dias nos sentirmos jornalistas, comunicadores, mas também escritório da nossa própria história. A pandemia nos proporcionou essa abertura e a oportunidade de nos aproximarmos mais pelas redes. E também, ao mesmo tempo, nos mostrou que, através das redes, podemos construir muitas coisas diferentes. E é justamente essa necessidade que eu sinto do jornalismo construtor da história, do sujeito enquanto gente, do sujeito enquanto humano, do sujeito não enquanto cara, mas enquanto seres, eles estar mais presentes nos territórios. E essa comunicação, ela perpassar, essa construção, ela se perpassar, independente do pedestal que se usa. Né? Então, às vezes, nos distanciamos uns dos outros, muitas vezes pela forma como eu olho para o que está do lado, o papel que ele usa, ou o papel que ele exerce no seu território, ou no seu estado, ou lá na sua cidade. Isso nos faz ficarmos isolados. E é justamente isso que o monstro, que nós estejamos isolados. Porque esse isolamento nos fragiliza, esse isolamento nos mata, esse isolamento faz com que os outros territórios, muitas vezes, nem sabem que a gente exista. Né? Então, eu vejo muito a comunicação com esse poder que ele vai construindo linhas, construindo vozes, caminhos, correntes, redes. E essas redes, elas precisam ser fortalecidas, independente do nome que estamos aqui representando, mas sabendo que cada sujeito, em cada torrão, aonde ele está, ele é um construtor, e ele é um defensor, é um construtor de identidade, ao mesmo tempo é um fortalecedor de raízes, de valores, sabe? De culturas. E nessas culturas estamos nós, estamos os povos, estão as nossas vidas, estão as nossas matas, estão os nossos saberes, os nossos sabores, aquilo que praticamos no dia a dia, aquilo que é vivenciado e construído pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas nossas mães, nossos irmãos, sabe? Nossos tios, nossos vizinhos, nossa comunidade, e que muitas vezes isso é colocado tão pequeno que faz com que nós sejamos frágeis, e nos tornamos numa fragilidade tão grande que é suficiente para quem quer que seja, entre na nossa comunidade, diga o que quer fazer e como quer fazer, e muitas vezes a gente ainda acha que está certo, ainda acha que tudo isso é o desenvolvimento. Porque muitas vezes também somos ludibriados por falsas imprensas e falsos jornalismo dizer que isso é o desenvolvimento. E muitas vezes nos confunde bastante. Então, nesse sentido, eu vejo muito que essa oportunidade que temos de construir o jornalismo,
enquanto redes, mas também enquanto territórios, e nos aproximarmos campo e cidade, é a grande oportunidade que temos dessa construção. Eu acredito muito nisso. E aí, finalizando, vou emendar as duas perguntas da Janaína Neri e da Laura Segovia. Bom, a Janaína, ela discorre sobre a questão da comunicação, que hoje vários veículos, grandes veículos, editorias, estão falando mais do jornalismo ambiental, só que ela fala da questão das instituições públicas, que acabam trazendo barreiras de acesso aos dados, como também muitas vezes não encontram especialistas que possam falar sobre o assunto. Verificar sites institucionais, portais de transparência, sendo um grande dicionário, quais outras alternativas podemos recorrer, e vou emendar com a da Laura, que a pergunta dela é baseada na questão do poder do jornalismo e a divulgação científica. Você já observou que, em sua experiência, a mobilização de não convertidos / leitores fora da bolha por questões ambientais após leitura de material que produzimos ou palestras, cursos livres e debates? Ou a formação e informação sempre circulam mesmo no mesmo meio? Se sim, por favor, contem isso para dar uma esperança. Eu acho que ainda tem mais uma questão que eu também colocaria com relação a isso, da importância da gente, digamos assim, socializar o conhecimento da academia, que muitas vezes vem no vocabulário hermético, né, da Torre de Marfim, e que só, enfim, falam um com os outros e acabou-se. E isso me coloca exatamente a outra questão, que é a gente ter um papel muito sério de cobrar da academia que ela cumpra a função social dela com relação ao povo, nação. Porque são pessoas, eu estou me incluindo aí, Maristela, vocês, pessoas, nós somos privilegiados. E nós somos privilegiados graças ao trabalho de muita gente que, no máximo, entrou na academia para lavar o banheiro ou para construir o prédio. Então, a gente tem que cobrar do acadêmico também que ele tenha responsabilidade com relação a essas pessoas, não só nos objetos de pesquisa deles. Quando a gente sabe que, de repente, o cara... É uma coisa que até alguém da Univage, não me lembro mais quem falou nesse dia, que a gente não quer mais as pessoas que vêm aqui para estudar a gente e nunca mais voltam. Isso é um absurdo. Esse uso que a academia faz dessas pessoas é profundamente desumano e desrespeitoso. É totalmente inaceitável. E também ninguém vai morrer na academia se, em vez de falar as palavrinhas bonitinhas, com até um latim aqui, um francês ali, etc., etc., se elas não se preocuparem em colocar as questões de uma forma que as pessoas que têm direito a saber, a ser informadas, possam ser informadas por elas. Então, essa é uma outra responsabilidade que eu acho que a gente também tem. Com relação a fontes, algumas instituições como o CIMI, CPT, ISA, que são também fontes. Quer dizer, o trabalho que a CPT, por exemplo, faz para os conflitos, Brasil afora, no campo, é um trabalho magnífico. E é muita informação para a gente. Não só informação para a gente usar, mas para a gente mesmo se alimentar delas. Isso eu acho que é fundamental. Em condições normais, a gente teria IBAMA, ICMBio, etc., como fontes de informação igualmente. Só que depois que os militares do Exército, da PM, etc., pegaram todos os postos chaves, as pessoas decentes lá de dentro estão proibidas de dar entrevista, etc., etc., sob pena de demissão. Então, é uma coisa que a gente tem que mexer e mudar. Agora, eu gostaria também de levar para vocês, se vocês não conhecem, o MPF não é só o Aras. O MPF é dividido em câmaras temáticas. E nessas câmaras temáticas existe uma Câmara do Meio Ambiente, que tradicionalmente faz um trabalho decente, mesmo nesse desgoverno, e uma Câmara de povos indígenas e comunidades tradicionais, que é a Sexta Câmara, que também faz um trabalho sério de defesa dessas populações e contra o racismo ambiental. Então, só para dizer também, se vocês não costumam buscar isso, eu todo santo dia, não tem um dia que eu não entre no site do MPF e não vá ver o que está acontecendo na Sexta Câmara, pelo menos. A do Meio Ambiente,
ela está meio apagada nessa gestão atual, meio sufocada pelo Aras. Mas a turma da Sexta Câmara continua fazendo um trabalho da maior importância. E estava lá com o Aras, inclusive, cobrando dele agora lá no Vale do Javari. Queria agradecer a vocês todos e, como eu falei antes, ao Clima Info pela importantíssima a atitude que eles estão tendo, fazendo esse tipo de trabalho. Isso aí principalmente nesse momento solene, isso daí é inestimável, um valor. Parabéns.